Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson e nesta videoaula nós vamos falar de redação publicitária, especificamente do texto publicitário de modelo apolíneo como estratégia de persuasão. Vamos lá? Bem, quando nós falamos do texto publicitário de modelo apolíneo, nós estamos falando daqueles textos publicitários que têm em sua estrutura a tipologia argumentativa, né, o modelo dissertativo, né, argumentativo, e isso sendo usado como estratégia de persuasão. Especificamente, nós vamos falar das características gerais desse texto. Inicialmente, nós podemos falar a respeito do discurso, ou seja, o que há por detrás daquela estrutura textual. O que é que se pretende, qual é a ideologia que se pretende veicular? Nós já dissemos que o texto apolíneo é aquele texto que apresenta um viés mais racional, ele é menos emocional. E para atingir esse viés racional, nós nos valemos dos elementos da argumentação, especialmente os elementos da evidência. Esse discurso também tenta persuadir o consumidor por meio de um conteúdo idílico, ou seja, um conteúdo que é relacionado a uma promessa de felicidade, um mundo ideal, um mundo perfeito, que leva a um amanhã dos sonhos. Por isso, ele é construído mais sobre o aspecto ideal do que sobre o aspecto real. Esse discurso também ele tem uma função estésica, ou seja, ele busca provocar no consumidor estímulos sensoriais, como o paladar, a audição, o olfato, a visão, o tato, ou seja, reúne todos aqueles órgãos dos sentidos para estimular, através do texto verbal e do não verbal, né, as imagens, reações sensoriais no consumidor. Isso tudo, por quê? Porque o consumidor precisa saber daquele produto, precisa conhecer as características daquele produto para ele decidir se ele precisa ou não, né, daquele produto especificamente. E isso tudo também vai enfatizar os valores, né, de utilidade e funcionalidade do produto. Há uma valorização prática do produto nesse discurso. Então, aqui nós falamos a respeito das características do discurso, mas há também, e são muito importantes, as características do texto, isto é, o que esse texto apresenta, como é que esse texto deve ser estruturado. Em sua estrutura, o primeiro elemento é a unidade, ou seja, um texto publicitário de modelo apolíneo, ele deve girar em torno de um único assunto, né? Uma única proposta de venda. E essa proposta já deve ser apresentada logo no exórdio do texto, e, à medida que o texto vai se desenvolvendo, né, esse desenvolvimento deve versar ainda apenas sobre aquela única proposta que foi apresentada no exórdio. Além disso, é preciso que esse texto tenha uma circularidade, ou seja, eu apresentei aquela única proposta, né, no início do texto. Esse texto, à medida que ele vai se desenvolvendo, eu vou apresentando as razões, né, para a adesão àquela ideia proposta no exórdio. Ao final do texto, na peroração, quando eu conduzo o consumidor àquela conclusão, eu devo, na peroração, fazer uma retomada, eu devo voltar àquela ideia que foi proposta lá no exórdio, e isso vai estabelecer aquilo que nós chamamos de circuito fechado, ou seja, o texto começa, vai até o fim, e lá no fim ele retoma o começo para arrematar aquela ideia. Essa é a característica da circularidade. E a circularidade é muito importante, por quê? Porque o consumidor ele não fica com uma ideia aberta, ele conclui aquilo exatamente da maneira como o publicitário desejou que ele concluísse.
Também se caracteriza, esse texto se caracteriza também pela mensagem fria. O que é a mensagem fria? É aquele caráter objetivo do texto publicitário. Pouca informação, né? frases curtas, ordem direta, né? Não são frases soltas, são frases curtas, né? E a mensagem fria, ela se caracteriza exatamente por causa dessa questão da objetividade do texto. O texto publicitário se caracteriza muito pela objetividade, né? Pela concisão. E há também um aspecto muito importante nessa mensagem, que é o uso do verbo no imperativo, né, que retoma também aquela ideia da função apelativa ou da função conativa, o verbo sempre no imperativo, dando uma ordem, orientando para o que se deve fazer, e também os verbos no presente do indicativo. Os textos têm que estar sempre no presente, evitar o passado, porque aquela ação tem que ser aquela ação hoje, agora, este momento que se privilegia. Também deve-se cuidar muito da escolha lexical. Eu devo selecionar palavras que estejam muito relacionadas àquela ideia que eu propus no exórdio, palavras do mesmo campo semântico, ou seja, palavras que remetem sempre ao mesmo assunto, isto é, se eu estou falando, por exemplo, de um protetor solar, eu vou usar palavras como água, calor, alegria, sol, né? Palavras que várias vezes, né, ou com alguma repetição, que retomem essa ideia. Isso é uma forma até de nós garantirmos a repetição, a reiteração da ideia no texto publicitário. São muito importantes também as figuras de linguagem, as metáforas, os eufemismos, as hipérboles, não é? Porque isso, além de garantir a expressividade da mensagem, as figuras de linguagem garantem que com poucas palavras, eu recupere todo um universo que é partilhado por vários consumidores ao mesmo tempo, tá? Então, a figura de linguagem é um recurso muito importante no texto publicitário. Além disso, nós podemos falar também dos estereótipos, não é? O que são os estereótipos? São aquelas fórmulas que já são mais ou menos consagradas. Se eu vou fazer uma propaganda, por exemplo, de margarina, há mais ou menos um estereótipo que pega uma família em torno da mesa de manhã, com aquela mesa farta, não é? Então, são modelos, são padrões que já funcionam mais ou menos e que são consagrados. As alusões também são muito importantes. O que é aludir? É fazer uma referência a algum aspecto da cultura, né, daquele universo cultural, daquele contexto sociocultural em que a campanha se insere, em que o produto se insere, né? Então, por exemplo, falando novamente sobre margarina, então quais são os elementos da cultura aí? A gente pode falar da família, a gente pode falar da união, a gente pode falar da boa alimentação, por exemplo, né? Então, essas alusões dizem respeito a isso, a elementos que são próprios da cultura e que remetem àquilo. Muito importante também são os recursos aos especialistas, né, em determinada coisa, ou então a uma celebridade que dá o seu testemunho favorável àquele produto. Isso se chama apelo à autoridade. E também são muito importantes provérbios, ditados populares, máximas, que também remetem a um discurso de autoridade. Por quê? Porque essas fórmulas já estão consagradas, né, no universo intelectual, no universo linguístico das pessoas. Então, por exemplo, um provérbio, ele tem um valor de autoridade porque é uma fala, né, é um discurso que é válido, ele é validado, inclusive, pela sociedade. Uma excelente característica também é o uso das afirmações e das repetições, isto é, devemos usar e empregar preferencialmente as frases afirmativas com verbos no imperativo, né? A repetição se dá por meio do recurso lexical lá que nós já falamos anteriormente, né? E isso é muito bom porque a afirmação elimina a possibilidade de dúvidas, não é? Então, a afirmação retoma sempre aquela ideia positiva sobre o produto. Se caracteriza também o texto de modelo apolíneo
pelos lugares de quantidade e qualidade. O que significa isso? Esses lugares dizem respeito àquela classificação que nós fazemos das coisas, quase que num sentido de, não necessariamente de comparar, mas você diz que aquele determinado produto é melhor ou ele é superior porque ele vem mais, né? Ele tem mais. Ou então, ele é melhor ou superior porque ele é melhor mesmo, né? Você vai estabelecer aqui a comparação. Também é possível você fazer a comparação, mas com muito cuidado, porque o CONAR não autoriza quaisquer tipos de comparações nas campanhas publicitárias, tá? Então, você pode comparar sim, né? Mas desde que você não esteja desmerecendo o produto concorrente. Também é possível a utilização do argumento de superação, que ele é muito caracterizado pelo uso da hipérbole, né? A hipérbole é aquele exagero no discurso. Ele é sempre mais. Você usa o superlativo, o íssimo, o érrimo, o melhor que, né? Então, superação, argumento de superação, por quê? Porque ele supera, né, o outro. Há também a presença os textos são considerados textos temáticos, né? O temático ele se opõe ao figurativo. O figurativo trabalha com aquilo que é concreto. O temático trabalha com o abstrato, não é? Então, abstrato em que sentido? Por exemplo, a paixão, a tolerância, o pensar, não é? São coisas mais figurativas, né? É uma mensagem mais figurativa. E, por fim, nós temos a questão da função conativa, que é uma das características mais recorrentes no texto publicitário e, especialmente, no texto apolíneo. O que é a função conativa? É o uso do verbo no imperativo, né? É o emprego do pronome de tratamento você, é aquela conversa direta com o consumidor, né? No sentido de estabelecer um diálogo com ele. Está bem? Então, vejam, nós tratamos aqui dessas características do texto e do discurso, né, do texto publicitário de modelo apolíneo. É isso.